Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos 24 e 25. Louvado seja Deus. Lucas 18, versículos 24 e 25, que diz assim: E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Uma das declarações mais surpreendentes feita por nosso Senhor Jesus é que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Olha que coisa, Jesus declara que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Por que será isso? Será que Deus ele é contra as riquezas? Predominava entre os judeus daqueles tempos a ideia de que as riquezas eram um sinal do favor especial de Deus e que a pobreza era um sinal da falta de fé e da presença de Deus. Olha que coisa, nós temos aqui duas ideias. O povo judeu, eles achavam que quem era rico, ou seja, a pessoa que recebia riquezas, ela estava recebendo um favor especial de Deus, e as pessoas pobres era um sinal da falta de fé, ou seja, riqueza era sinal da presença de Deus, e pobreza era um sinal da falta de fé e falta da presença de Deus. Então, eu separei aqui alguns versículos, porque esse tipo de estudo é muito importante a gente estar acompanhando assim, alguns versículos bíblicos, como base do estudo. E aqui nós temos o primeiro versículo, o mesmo livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 14. Vamos aqui ver Lucas, capítulo 16, versículo 14. Um minutinho só. Lucas 16, versículo 14, que diz assim. Deixa eu ver aqui mais uma página. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Então, os fariseus, que eram avarentos, ouviam o que Jesus falava e zombavam de Jesus, porque Jesus dizia que não se pode servir a dois senhores, e Jesus mostrava ali que não se pode servir a Deus e a Mamon. Então muitos pensam que Mamon é uma divindade, mas Mamon significa dinheiro. Na NVI, que é a Nova Versão Internacional, coloca ali no lugar de Mamon a palavra dinheiro. Então os fariseus, ouvindo Jesus falando isso, zombavam de Jesus. Por que zombavam de Jesus? Porque Jesus era uma pessoa humilde. Veja bem, e que a pobreza era um sinal da falta de fé e da falta da presença de Deus. Os fariseus, por exemplo, adotavam essa crença e escarneciam de Jesus por causa da sua pobreza. Então, no caso aqui, pobreza, eu considero humildade. Então, por Jesus ser uma pessoa de família humilde, José, Maria, que eram os pais terrenos de Jesus, e o próprio Jesus, serem pessoas humildes e simples, os fariseus zombavam dele, porque dizia assim: se eles não têm riqueza, é porque Deus não está na vida deles. Então vamos seguir aqui, para que a gente possa entender. Essa ideia falsa é firmemente repelida por Cristo. E aqui nós temos agora, capítulo 6, versículo 20, ainda em Lucas. Quero fazer algumas exposições. Porque os fariseus mostram que a riqueza é um sinal da presença de Deus, mas Jesus, ele tinha um argumento, uma ideia diferente. Então, olha o que diz aqui.
que é Lucas 6,20, diz assim: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, o que nós temos aqui? Os fariseus que diziam que riqueza era sinal de que Deus estava com a pessoa, Jesus já vinha com uma ideia totalmente diferente. Jesus mostra que o reino de Deus é para as pessoas pobres, mas eu creio que Jesus não está falando que os ricos não vão entrar no reino do céu e que os pobres vão. No mínimo isso seria contraditório, porque Deus não faz acepção de pessoas, certo? E o próprio Deus estabeleceu aquele princípio de senhor e servo, aonde Deus deu muitas riquezas a Abraão, e a Bíblia mostra que Abraão tinha muitos servos. Então o próprio Deus, ele dava riquezas. Mas porque Jesus, ele diz aqui, ao qual lemos: tão difícil entrarão no reino de Deus quem tem riquezas. Então vamos seguir um pouco adiante para que a gente possa entender. A Bíblia identifica a busca insaciável e avarenta pelas riquezas como idolatria, a qual é também demoníaca. Ou seja, agora não é Jesus falando, mas é a Bíblia, de maneira geral. A Bíblia mostra a busca insaciável pelas riquezas, como idolatria, e também diz que é algo demoníaco. Então temos também aqui outro texto. Vamos em Colossenses capítulo 3, versículo 5, que vai mostrar essa questão da avareza, da riqueza, avareza ser idolatria. Então Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, o que é que está acontecendo aqui? Porque tanta repressão contra a riqueza, e nós vamos entender. Então, a Bíblia identifica a busca insaciável e avarenta. Então, busca insaciável e avarenta pelas riquezas com idolatria. Então, muitas das vezes a pessoa está colocando a riqueza no centro da sua vida. Então, busca insaciável e avarenta. Então, quem tem essa busca insaciável e avarenta pelas riquezas é uma pessoa idólatra, que isso é idolatria. Vamos aqui mais um pouco adiante. Por causa da influência demoníaca associada à riqueza, a ambição por ela e sua busca frequentemente escravizam as pessoas. Vamos ler mais um texto. Agora é Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24. Deixa-me ver aqui. Mateus 6, 24. É necessário fazer essa exposição bíblica. Mateus 6, versículo 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, como eu estava falando há pouco, louvado seja Deus, Jesus ele fala que tudo isso se torna uma escravidão, porque não se pode servir a dois senhores. Olha que Jesus aqui, igreja, está comparando Deus e Mamon. No caso aqui, Mamon não é uma divindade.
até posso dizer demoníaca, um espírito imundo, um demônio, um falso Deus. Mamon significa dinheiro. Então Jesus está dizendo, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou servir a um, ou desprezar o outro. Não tem como nós servirmos a Deus e ao dinheiro. Olha aonde o dinheiro está indo, as riquezas. Então, como diz aqui nessa parte, as riquezas na perspectiva de Jesus, um obstáculo tanto para a salvação como ao discipulado. Transmitem um falso senso de segurança, enganam e exigem total lealdade do coração. Quase sempre os ricos vivem como quem não precisa de Deus. Na sua luta para acumular riquezas, os ricos sufocam sua vida espiritual, caem em tentação e sucumbem aos desejos nocivos e daí abandonam a fé. O amontoar egoísta de bens materiais é uma indicação de que a vida já não é considerada do ponto de vista da eternidade. O egoísta e cobiçoso já não centraliza em Deus o seu alvo e a sua realização, mas sim em si mesmo e nas suas possessões. O fato de a esposa de Ló pôr todo o seu coração numa cidade terrena e seus prazeres, e não na cidade celestial, resultou na sua tragédia. Ou seja, nós conhecemos muito bem que Ló, ele recebe uma revelação do anjo de que Deus ia destruir aquela cidade por causa de todo o mal, prostituição, avareza que estava acontecendo naquela cidade, e manda que Ló e sua família saíssem depressa, e disse assim: não olhe ninguém para trás. E nós conhecemos muito bem que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela foi castigada tremendamente, porque o coração dela estava, ao invés do coração dela estar na cidade celestial, o coração dela estava na cidade terrena. Então, quando ela olha para trás, ela sentiu no coração o amor por todos os bens dela, que ela estava perdendo, e não olhou para frente. Então, isso aqui, na verdade, é um exemplo para a gente seguir. Então, quando Jesus, ele fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, e ele traz uma alegoria, ele diz: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, às vezes nós vemos alguns irmãos pregando que o rico não vai entrar no reino dos céus porque o céu é para os pobres. Isso é, de fato, interpretar a Bíblia de forma literal, ou até mesmo levar ao pé da letra, que ainda é pior. Então, a Bíblia, ela é literal? Mas ela também é figurativa. Então, observando o texto e o contexto, e baseado nesse estudo, em alguns versículos que lemos, Deus, ele não condena as riquezas, porque o próprio Deus é dono de todo ouro, de toda prata, foi Ele que fez os céus e a terra. Deus, ele deu riquezas incontáveis a muitos de seus servos. Então, isso seria no mínimo uma contradição. Mas o que é que Deus coloca na sua palavra? E esse estudo quer trazer para a igreja do Senhor que riqueza é uma coisa e avareza pela riqueza é outra coisa. Então, se você tem no coração o desejo de ser uma pessoa rica, eu creio que já foi Deus que já colocou isso no seu coração. Ou você tem que apresentar a Deus os seus projetos, os seus sonhos,
para que Deus possa abençoar, para que Deus possa dar uma direção, para que você tenha sabedoria, porque muitas das vezes o que falta lá fora, e às vezes aqui dentro, é sabedoria. Então Deus ele não está condenando a riqueza, Ele está condenando a avareza. E Jesus ainda diz que a avareza pelo dinheiro é idolatria. Então, o que as pessoas fazem e o que Deus condena com relação a esse tema tão assim questionado, se porque o rico não vai entrar no reino dos céus, as pessoas não entendem. A questão é que muitas das vezes o cristão, melhor falando, o servo de Deus, ele coloca a riqueza no centro de sua vida. Isso é pecado. Por que, pastor, é pecado? Porque Deus não aceita ser o segundo em nossas vidas. Olha o que ministramos no domingo. Deus ele fez uma promessa a Abraão, e depois de muitos anos Deus entrega nas mãos de Abraão o cumprimento da promessa. E a promessa que Deus fez a Abraão é que ele seria pai de uma grande multidão. E Deus sabe a limitação do homem. Ele vai fazer de um homem alguém honrado na terra, alguém muito poderoso. Então ele tem que testar essa pessoa, ele tem que provar, ele tem que aprovar. E foi isso que ele fez com Abraão. Quando ele pede o Isaac de Abraão, manda sacrificar Isaac, porque Deus estava querendo testar Abraão, se Abraão estava preparado, se Abraão realmente tinha Deus no centro de sua vida, ou se ele ia colocar no centro de sua vida as riquezas que o mesmo Deus ia dar a ele. Então esse é o problema. Deus não é contra ninguém ser rico, mas Deus é contra que as pessoas coloquem a riqueza no centro de suas vidas, priorizando, primiciando a riqueza e colocando Deus em segundo lugar. E a busca insaciável pela riqueza, a Bíblia chama isso de idolatria, e é também algo demoníaco. Por que demoníaco, pastor? Porque Jesus disse: não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a mamão, ou melhor falando, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Porque Deus ele quer nosso coração convertido e ligado em comunhão com Ele. Então, a riqueza é algo que pode até ser usado na obra de Deus. Hoje em dia é muito difícil a gente viver sem dinheiro. Estamos em uma época que para tudo tem que ter dinheiro. Então nós temos que ralar, nós temos que trabalhar. O cristão tem que trabalhar, tem que ralar para ter condições de honrar os seus compromissos. Mas Deus está dizendo: cuidado, meu filho, cuidado, minha filha. Você está me pedindo riqueza, eu vou te dar riqueza, mas se prepare, porque as riquezas muitas das vezes sufoca a nossa caminhada, acaba com a nossa fé. Então esse é o cuidado de Deus, essa é a preocupação de Deus com relação às riquezas. E